E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do Figure XP, que é um dos programas aí mais utilizados aí pelos ATMs aí do mundo inteiro para fazer figuração do espelho, né? O nome dele está falando de Figure XP, que a gente vai pegar um espelho e transformar esse espelho em um espelho parabólico. Então tem as medidas que a gente vai ter de cada zona desse espelho. Então esse programa ele vai te ajudar muita gente nisso aí, né? Você vai fazer a medida do seu espelho, coloca os dados aí nesse programa e esse programa vai avaliar como é que está o seu espelho e fazer várias outras coisas aí de informação sobre o seu espelho. Esse programa, vocês podem baixar esse programa no site aí do Stellafane, que é um dos sites mais famosos aí do mundo em relação aí ao ATM, né? Então, se você colocar aí no Google Figure XP, vai aparecer uma das opções, normalmente a primeira, do Stellafane. Clicando, você vai cair no site do Stellafane. Aqui está até uma telinha do Figure XP, e aqui tem outros programas também, mas hoje nós vamos falar do Figure XP. É só clicar aqui, ó, Figure XP .zip, que ele vai baixar aí o programa. Aqui ele já até baixou já a Figure XP. Então você vai baixar para o local aí do seu computador melhor para você. O meu já está nessa pasta aqui, ó. Então aqui nós temos aí a pastinha dele compactado, Figure XP. Clicando com o direito, você vai usar o seu computador e extrair esses arquivos. Ele vai criar aqui uma outra pasta aqui dentro com o nome de Figure XP. Ele na verdade nem precisa instalar, é só descompactar. Se você só descompactar aqui, o programa já está aqui dentro. No caso aqui, ó, se clicando aqui em Figure XP, esse programa já vai abrir, né? Eu acredito que se você está aqui para ver esse tutorial sobre esse programa, porque você já deve saber medir o espelho, as medidas do espelho com o teste Foucault, utilizando o relógio comparador e retirar as medidas lá para poder colocar aqui no teste, né? Então esse programa, esse vídeo é mais para essas pessoas que fazem isso e querem apenas um programa para poder avaliar os dados, né? Mas falando um pouquinho aí, né, sobre o teste Foucault, o teste Foucault, que nós temos não tem uma maneira certa ou errada de fazer um teste. Tem vários modelos de teste Foucault, mas maneira de fazer aí, quase que infinitas maneiras, depender muito até da criatividade da pessoa. Pode pegar um exemplo na internet, pode bolar o próprio. Eu mesmo fiz ele, né? Eu mesmo bolei meu teste de Foucault. Mas qualquer forma, independente de você fazer, criar ou pegar na internet, vão ter dois tipos. Aqui nós temos o espelho aqui. O espelho ele está sempre posicionado no teste o dobro da distância focal. Vamos supor, você está construindo um espelho de 1 metro de distância focal. Então, esse teste aqui vai estar ao dobro da distância focal. 1 metro aqui no meio, 2 metros. Então, aqui tem espelho e tem essa pessoa que fica atrás do teste visualizando. Esse teste dele é um teste que a gente chama de luz móvel. Aqui no teste você tem um ponto de luz, né, uma luz pontual, né, que vai ser gerada aqui, bater no espelho e retornar aqui. E quando ele retorna aqui no teste, você tem o que a gente chama de uma navalha, né, um corte da navalha, né, ou uma faca, corte da faca. Então a luz vai ser cortada por essa faca, por essa navalha. Entendeu? Então quando você movimenta esse teste, ele vai ser movimentado para a direita, para a esquerda e para frente e para trás. Essa luz ela vai junto com a navalha. Se movimenta o teste, a navalha vai junto. Então a luz é móvel, ela movimenta junto com o teste.
por completo. O teste vai para frente, a luz vai para frente. O teste vai para trás, a luz vai para trás. Então, esse aqui é um teste Foucault com a luz móvel. Aqui, retirado aqui, até do Observatório Fênix, esse exemplo clássico aqui, né? Esse aqui também é um suporte de espelho, espelho e o teste aqui. Aqui é a faca que corta a luz. Esse aqui é a luz pontual, que pode ir para uma fenda também, né? Essa luz pontual bate aqui, retorna, e aqui a faca corta a luz. Só que essa luz aqui, vocês podem verificar que ela está sob essa base, e o que movimenta é só a navalha. Olha aqui, essa rodinha aqui, ó, vai movimentar a navalha para frente e para trás, para cima e para baixo aqui. Aqui também vai fazer esse movimento. Então, a luz não movimenta. O que movimenta é apenas a navalha, né? Então, se o movimento é feito da luz, da faca, da navalha, então a luz é fixa. Então, aqui nós temos o teste de luz fixa, de Foucault de luz fixa, e o teste de Foucault de luz móvel. Então, nós temos esses dois tipos de teste aí principais, né? Que são usados. É importante saber disso, porque quando a gente for mexer no programa, você vai ter que indicar para o programa, olha, eu estou usando uma luz móvel, ou estou usando uma luz fixa, porque quando a luz é móvel, você tem dois movimentos. Quando eu movimento a luz para frente, eu estou movimentando duas coisas ao mesmo tempo, a luz e a faca. Aqui eu tenho apenas um movimento. Então, esse teste aqui, ele precisa movimentar menos do que esse teste aqui de baixo. O teste de cima com a luz móvel, o movimento ele é menor. Por exemplo, se com a luz fixa eu tiver que fazer um movimento aqui para chegar numa zona do espelho de 3 milímetros para chegar na zona do espelho, esse aqui vai ser metade, vai ser 1,5 mm. Então você tem que informar para o programa que tipo de luz, para ele fazer o cálculo correto. Então, luz fixa ou luz móvel. Então, então nós vamos aqui clicar no programa, dar um clique, ele vai abrir essa caixinha aqui. Aqui, se você clicar aqui, o programa lá, ele é usado muito nos Estados Unidos e fora, lá eles usam a medida, a polegada, né? Eles usam mais a polegada. Nós aqui no Brasil usamos mais assim, o milímetro para medir. Lá eles não usam muito os centímetros, eles não usam muito a polegada. Então aqui tem alguns espelhos aqui prontos em polegada. Então, isso aqui já vem junto com o programa. Nós vamos criar a nossa fila, o nosso arquivo. Então aqui, ó, clicar aqui para criar nova fila, novo arquivo, né? Aqui eu vou dar o nome dele. Nós vamos fazer aqui um exemplo de um espelho de 200 milímetros f5. O espelho de 200 milímetros f5. E já estou nessa página, segunda página dele. Vocês podem olhar que tem escrito que F2. Aqui tem F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9. Então, essa aqui é a página aí do F2, né? Que eu estou até marcado aqui embaixo. É o setup. Então, primeiramente, eu vou determinar aí a minha máscara aí vai ser de quantas zonas, né? A gente, quando faz a medida, nós usamos uma máscara que chama máscara de Condé. Essa máscara de Condé, você pode determinar quantas zonas que você quer aqui, né? Normalmente, a gente coloca um número de máscara, de zonas aí para você conseguir visualizar bem o espelho. Vou colocar aqui de 5 zonas. Olha, a máscara, nós vamos ter o início da zona e o final da zona, né? Então nós vamos deixar demarcado dessa forma. Aqui nós vamos mudar para milímetros. Aqui, como que eu faço essa mudança aqui? É só apertar o Tab.
o espaço, né? Aperta o espaço do teclado. Então, quando aperta o espaço, muda aí automaticamente. Nós vamos usar milímetro. A luz nossa vai ser fixa ou móvel. Vou usar uma luz móvel, aquela que move junto, a luz move junto com a faca. Qual que é o raio da curvatura do espelho? Se ele é um 200 f5, então o raio da curvatura vai ser, a distância focal dele vai ser 1000, né, que é f5, então o raio da curvatura é o dobro da distância focal, então o raio da curvatura dele vai ser de 2000. O diâmetro do espelho, 200 milímetros. Ó, aqui, quando eu coloco -1, é porque eu quero um espelho parabólico, entendeu? Então sempre, se eu quiser ele parabólico, eu vou ter que colocar isso aqui igual a -1. Então, primeiro então nós colocamos o número de zonas, vou medir a zona interna e externa, milímetro, luz móvel, raio da curvatura 2000, 2000 milímetros, o diâmetro do espelho 200 e -1, porque ele é -1 porque nós vamos, ele vai ser parabólico, né? Então, quando eu clicar aqui nesse verdinho com D, máscara, aqui vai perguntar, olha, o diâmetro da sua obstrução central. Tem espelho que muita gente produz, que é aquele espelho para telescópio cassegraniano, que tem um buraco no meio do espelho. Então você teria que colocar aí o diâmetro desse buraco central, mas não é o nosso caso. Então o nosso diâmetro aqui é 0, deixa eu colocar 0. Então aqui ele já faz um cálculo pelas informações que nós colocamos de, aqui ó, a primeira zona do espelho vai ser 5 zonas, a primeira zona vai começar no 0 e terminar em 44.721. Ele faz um cálculo aí da melhor máscara que o programa acredita que seja para a gente testar esse espelho. Se você quiser, você pode colocar aqui manualmente. Eu gosto que a zona 1 tenha 30% do diâmetro do espelho. Isso é um padrão muito usado. Então você mesmo calcular as zonas e colocar os valores aqui. Aqui eu estou deixando o programa mesmo calcular para fazer uma máscara com as zonas otimizadas, segundo ele. Mas é interessante aqui fazer o quê? Arredondar esses valores, porque essa máscara a gente corta ela, ou corta ela de papelão, uma cartolina, EVA, ou uma cartolina fina, ou algum outro material. Então é difícil você fazer uma medida de 44,72, né? Então é mais fácil você arredondar desses números. Então você pode arredondar 44, aqui você coloca 44,7, 45, né? 45, aqui 63,2, nós vamos arredondar para baixo, 63, 77,46, nós vamos arredondar também para baixo, 77, aqui foi errado, aqui é 63, 63, 77, 89,4, também para baixo, 89, e aqui o último é 100, não tem o que movimentar. Então aqui nós também temos que arredondar aqui, ó, zona inicial, início da zona e o final da zona, né? Então nós vamos aqui também colocar 45, aqui 63, aqui 77 e aqui 89. Então nós temos aqui a zona, início da zona, final de cada zona, e o raio efetivo da máscara. Esse raio efetivo da máscara é o ponto que não fica na metade exata. Esse programa ele não coloca na metade exata. Tem programa que, por exemplo, essa raio efetivo aqui seria exatamente a metade de 0 e 45. O que é metade de 0 e 45? 22,5.
aqui ele calculou 27,16, então ele não está usando 50%, ele está usando em torno de 60%. Se a característica do programa, né? Cada programa pode alterar. O criador do programa acredita que mais ou menos 60% da zona é o lugar melhor para fazer a medida. Então ele colocou esses valores aqui em torno de 60% de cada zona, né? E para entender esse entrada, esse início da zona e final da zona, né? Colocar aqui essa figura aqui, ó. Então essa aqui é uma máscara de Condé, a massa de Condé. Então nós temos aí nós temos a primeira zona que começou em 0, ou seja, ao meio do espelho. Ó. Essa aqui está quando a gente faz a máscara, você corta um disco desse diâmetro aqui, certo? E essa parte que está branca, que a gente cortou, tirou ela fora. Então essa parte branca, ela é um buraco, é um furo, é um corte. Então todos os lugares que estão brancos aqui são cortados, né? Se você está aqui no vídeo, com certeza sabe o que é isso, né? Só para quem às vezes caiu de paraquedas e nunca viu isso, então a máscara, isso aqui é um corte. Você vem aqui, corta um disco. No caso aqui, o nosso espelho é de 200 milímetros. Então, você com um compasso faz um círculo aqui com raio de 100 milímetros, quer dizer, um disco de 200 milímetros. Aí você vem aqui com um compasso, faz um outro círculo aqui dentro de 45, outro círculo de 63, outro círculo de 77, outro círculo de 89, outro círculo de 100. Marca aqui esse círculo do meio com duas retas passando uma em cima e uma embaixo, e depois você corta essa parte que está sobrando aí, né? Isso aí é fácil de fazer. Então, nós temos aqui o início da primeira zona começa no 0 e termina em 45, a segunda zona começa no 45, vai para o 63, a terceira zona começa no 63 e termina no 77, a quarta zona começa no 77, vai no 89, e a última zona vai no 89 e termina no 100. Então você tem as 5 zonas do espelho. Aqui, lógico, o desenho ficou certinho, o ciclo, mas aqui, ó, você tem aqui, ó, a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Só que a gente não precisa medir o espelho inteiro, né? Você vai medir só essas partes, essa parte, né? Essa partezinha que vai ficar descoberta, né? Vai ter esse corte, né? Então nós temos aqui uma zona, 2, 3, 4, 5. As zonas normalmente elas vão sempre diminuindo, né? O tamanho dela, né? Aqui é 0,45, que já é da 45 a 63. Então vai só estreitando as zonas, né? Então, e cada zona dessa, mais ou menos no centro, ou 60% de cada zona, vai ter o que a gente chama de um foco, né, do espelho, né? O espelho vai ter um foco, vai ter quando ele está parabólico, ele vai ter um que a gente chama de uma aberração longitudinal. Essa aberração longitudinal, a gente colocou os valores lá no programa para ele calcular para a gente. Então aqui eu coloquei, coloquei um exemplo, ó, a zona 0 com aberração 0, e a zona 2 com 0,72, a 3 com 0,22, a zona 4 com 1,72, a zona 5 com 2,23. Isso daqui são valores em milímetros. São valores em milímetros, né? Então, o que quer dizer isso? Que a zona 1 vai estar no ponto 0 lá, aí para eu chegar no foco, no valor da zona 2, eu tenho que chegar o meu teste aqui para 0,72 milímetros para trás. Para me chegar na zona 3, 1,22. Na zona 4, 1,72. Na zona 5, 2,23. Isso aí, se o espelho tivesse com a parábola aí maravilhosa, né? Só que quando a gente está fazendo os testes, a gente vai fazendo a parábola e vai medindo, tentando chegar mais próximo desses valores possível. E à medida que a gente vai conseguindo, a gente vai lá colocando os valores e coloca no programa para ver se já está com um valor satisfatório, né?
Ele está com valor satisfatório. Então, isso aí, nós vamos voltar aqui. E aqui um exemplo simples, né, que eu mostrei lá do teste de Foucault. Um exemplo bem simples. Aqui está a luz pontual, sai daqui, bate no espelho e volta aqui no olho. Né? E aqui uma faca, uma navalha cortando aqui, cortando essa luz. Né? E aqui estou colocando em milímetros, que cada zona dessa aqui, você vai chegando de uma zona para outra, só chegando o teste de Foucault para trás, um pouquinho para trás. Cada zona vai estar um pouco atrás, a zona 2 vai estar um pouco para trás, o teste da zona 1, a 3, da zona 2, a 4, a 5 vai estar mais distante ainda da zona 1. Então você tem um relógio comparador que você vai medindo aqui quanto que você chegou para trás. Você anota o valor que você observou aqui no teste e vai lá e coloca no Figura XP, né? Então vamos voltar aqui no Figura XP. Então nós estamos aqui o F1, o ESC, né? Aqui ele sai fora, se eu clicar aqui sai fora do programa. O F1 ele carrega os arquivos que já estão salvos. O F2 é o setup, aquele que a gente colocou. Esse que nós estamos colocando informação, né, aqui tá, das zonas, né, e do espelho. Quando eu colocar aqui reading, então aqui você no F3, então aqui você tem aqui o valor ideal segundo o programa que o seu espelho deveria ter. Aqui, ó. Para o programa, a zona 1 ela vai começar em 0, vai ser a primeira zona. A zona 2 ela teria que ter afastar o teste 0,555 mm. A zona 3, 1,047 mm. A zona 4, 1,542 mm. E a zona 2, 2,052 mm. O seu espelho aí está um espelho aí perfeito. Uma coisa. E aqui pode olhar que ele iniciou tudo com 0. Por que ele iniciou com 0? É normal quando você vai fazer um espelho parabólico. Você não faz um espelho parabólico direto. Você faz esse espelho inicialmente helicérico. Depois transforma esse espelho numa parábola. Faz uma parábola nele. Né? É o que o pessoal chama figura o espelho. Quando você faz a figuração do espelho, você transformar a figura desse espelho esférico na figura de um espelho parabólico. Então, o primeiro passo para fazer um espelho parabólico é fazer ele esférico. Quando ele está esférico, ele não tem aberração longitudinal. Todas as zonas estão no 0, estão na mesma distância focal. 0, 0, 0, 0, 0, todas estão na mesma distância focal. Então, tem até uma outra figura aqui para mostrar. Todo mundo aqui deve saber mexer com o teste Foucault, né? Então, por exemplo, um espelho esférico, quando você está visualizando no teste Foucault, né? Pode ser qualquer um dos dois tipos de teste Foucault, esse ou esse, não importa se é a luz móvel ou luz fixa. Então, ele está olhando aqui. A luz bateu lá e voltou para ele. Olha, o espelho está esférico. O que ele vai estar visualizando? Isso aqui, ó. Se o espelho está no intrafoco, ou seja, esse espelho ele tem, vamos com o mesmo exemplo lá, ele tem um 200 f5, o diâmetro dele, o diâmetro é 200 mm. A distância focal dele é 1000 mm, que é 1 metro, e o raio da curvatura é 2000 mm. O raio da curvatura, ou seja, se esse espelho aqui ele tem 200 mm f5, quer dizer que esse teste aqui está a 2 metros do espelho, e a metade aqui do espelho é 1 metro, que seria a distância focal. Então ele está visualizando lá. Aí ele colocou o teste dele e viu essa sombra aqui. Na hora que ele cortou com a faca, tem uma sombra cortando da direita para a esquerda. Então ele vai saber, a pessoa que está fazendo o teste, ó, eu estou no intrafoco. Eu estou na intrafoco, estou na frente do foco. Eu estou
com uma distância ali do espelho menor que 2 metros. O que ele tem que fazer? Ele tem que afastar esse espelho aqui um pouquinho, chegar o teste um pouquinho para trás, quando eu estou no intrafoco. Se eu estou ao contrário, no extrafoco, eu estou muito atrás da distância focal, eu estou atrás da distância do raio da curvatura. Então eu tenho que chegar o teste um pouquinho para frente. Ou seja, sombra está cortando, aparecendo pela direita, chego para trás. Sombra para a esquerda, eu chego para frente. Então sempre assim. Para eu achar o foco certo, não pode nem sombra da direita nem sombra da esquerda. O espelho começa a ficar com a tonalidade acinzentada por igual. Pode ver que ele não tá totalmente aceso ou branco, que ele é aceso, mas ele começou a escurecer, tem uma tonalidade acinzentada por igual, e você vai fechando a faca, a navalha, você vai vendo que ele vai escurecer também por igual. Você abre a navalha, ele não parece uma sombra correndo, ele acende por igual, fecha a navalha e ele apaga por igual. Então, e fica dessa cor acinzentada, ele vai acinzentando, ele vai ficando acinzentado, escurecendo até apagar completamente. Então eu sei que eu estou no foco. Então, esse cara aqui está olhando aqui o espelho, cheguei no foco, meu espelho apagou por igual. Isso aí no espelho esférico. Então, se acontecer isso com o seu espelho, você vai saber que está no esférico aí maravilhoso. Eu já estou no ponto de fazer a parábola. Eu tenho um espelho esférico maravilhoso. Falando em espelho esférico, né? A gente faz parábola em espelho de F curto, né? F curto. Então você necessariamente tem que fazer uma parábola no espelho, porque senão o foco não vai ficar legal, entendeu? Para você ter espelho, poder fazer um espelho esférico, o foco tem que ser, a distância focal tem que ser acima de F8. Um espelho de 200 mm F8 seria um espelho com distância focal de 1,6 metros, 1.600 milímetros, né? É um espelho bem longo, né? Vai ficar um espelho enorme, vai ficar um comprimento enorme, né? Então fica um espelho muito longo, ficaria muito bom. É um espelho muito longo, né? Um espelho de 200 com 1.600 milímetros, 1.6 metros, né? Então a gente quer um espelho mais curto, com mais luminoso, então a gente obrigatoriamente tem que fazer parábola. Na verdade, até um F8 deveria ter parábola, mas pode fazer por minha conta. Faça um espelho F8 esférico igual esse aqui e faz um teste nele para você ver. Apesar que pela matemática você deveria fazer uma parábola, mas coloca o olho nele para você ver que maravilha que vai ser. Eu já peguei espelho aí, já tem famoso aí do Brasil, um dos mais famosos do Brasil, F8, totalmente esférico e maravilhoso, maravilhoso espelho. Então, acima de F8 pode fazer esférico, abaixo de F8 você tem que fazer parábola. Então esse caso aqui, eu tenho aqui, estou com espelho esférico, tá? Dessa forma, e todas as zonas estão com distância zero, elas estão no mesmo foco. Né? Um espelho esférico, o que acontece? Aqui tem os outros, aqui eu coloquei o setup, onde fiz a configuração, aqui eu vou colocar os valores que eu medi, nesse momento ele está esférico, aqui ele vai olhar o erro da superfície, né? Nós queremos erros abaixo aí de 50 nanômetros normalmente. Isso aqui é nanômetros, tá vendo? 50. Então olha aqui, esse espelho, ele como esférico, ele não serve, porque ele é curto. Ele tem erros aí na superfície que chegam a 390 nanômetros. Né? Quando a gente mede espelho, a gente mede corte de espelho, a gente mede o erro do espelho em comprimento de onda, né, que a gente chama de lambda. Um comprimento de onda da luz que é um lambda em torno de 550 nanômetros. Então,
o erro desse espelho está 1,45 1,45 lambda. Isso aí pra gente é péssimo, um espelho péssimo. Não dá para ter um espelho esférico desse jeito. E aqui interessante que ele está falando, olha aqui, ele está falando aqui que a parte aqui do 70% do espelho está bom, tá vendo? Isso aqui é a parte de 70% do espelho, está bom. O meio do espelho, sendo o espelho está muito elevado, tem que diminuir, e as bordas do espelho também. Aí, a gente não vai falar em técnica de parabolização, mas olha aqui, para eu conseguir fazer esse espelho virar uma parábola, aqui o que está falando? Ó, eu tenho que atacar, gastar esse centro aqui, atacar esse centro e atacar mais para o lado da borda do espelho, para chegar, igualar esse aqui mais perto aí dos 50 nanômetros, né? Então essa figura aqui ajuda até a gente saber como é que está o espelho, né? Então, certo? Então nós temos aqui, nesse caso aqui, o que a gente vai olhar realmente do comprimento de onda aqui, né? A gente quer um espelho, normalmente, eu quero um espelho que seja acima de 1/10 de lambda de erro, né? Seria erro menor que 1/10 de lambda, né? Que é o comprimento da luz. Mas, então, beleza, esse espelho não serviria, mas eu sempre parto dele, a partir dele, esférico, né? Esférico. Então, agora tem aqui que é interessante, muito interessante, essa F5, que ele vai ter um gráfico. Esse gráfico aqui, para o meu espelho estar legal, ficar bom, aqui a zona 1 do meu espelho, a zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Esses pontos aqui devem cair dentro desse gráfico. Olha aqui, o único que está dentro do gráfico aqui é a zona 3. A zona 3 está dentro do gráfico. As outras todas estão fora. Então o espelho realmente está ruim. Aqui transverso e erro. Aqui também, de qualquer forma, vai estar ruim também. De difração. Aqui está falando aqui, olha. Quando eu vou mudando, essas figuras mudam também. Ó. Olha aqui. Como é que seria uma difração ideal? É o verde, olha aqui. Pelos dados que você colocou, olha que eu coloquei lá, olha onde que está a difração. O teste da estrela. O teste da estrela, gente, esse teste da estrela é muito importante, muito interessante. Você faz um teste prático na sua ótica, você faz a colimação do seu espelho, depois faz esse teste da estrela. O teste da estrela, normalmente, aqui a subseção central é tipo o meu espelho secundário, né? O espelho secundário aqui normalmente ele tem 29, 30% do diâmetro do espelho primário, qualquer que 30. Eu vou aumentar o contraste para ficar a visualização boa. Aqui, ó, olha aqui para vocês verem, aqui seria uma figura ideal do meu teste da estrela, né? Do meu teste da estrela. E nesse espelho meu que ele está esférico ainda, aqui no intrafoco eu veria isso. No extrafoco, depois do foco, eu veria isso aqui. Na verdade, a imagem que eu deveria ver, tanto intra como extrafoco, seria essa aqui. Ó. Se o espelho estivesse perfeito, né? Eu tivesse bom já, né? Então ele tem até o teste. Isso aqui é interessante para você olhar lá no seu espelho real lá e ver como é que está o teste da estrela. E aqui você salva uma imagem, vai ser uma imagem disso aqui. Mas muitas vezes eu prefiro dar o print, né? O pessoal que faz espelho para vender, normalmente eles mandam essa tela aqui quando está ok, essa tela aqui para o comprador do espelho quando está ok. Então beleza, mas o meu espelho não está, né? Então vamos colocar aqui os valores, né? Vamos colocar, eu comecei a fazer minhas medidas aí das minhas zonas, né? Eu comecei a fazer as medidas da minha zona e vou colocar o valor que eu estou medindo. Vocês estão aqui, provavelmente vocês sabem, né, disso, mas vocês sabem disso, mas então aqui eu mostrei para vocês
um espelho esférico, é dessa forma. Mas quando ele tem uma parábola, ele não vai estar mais daquele jeito. Eu vou colocar na frente do espelho a minha máscara de Condé, né? E vou inicialmente achar o foco da zona 1, que é o 0, no caso. Quando eu vou estar no foco? O foco é sempre o mesmo. Para estar no foco da zona, tem que estar a tonalidade das duas partes da zona 1. A zona 1 é essa aqui, ó. A zona 1 tem que estar na mesma tonalidade. Eu vou chegando meu espelho, meu teste para frente, para trás, chegando meu teste para frente, para trás, até achar o foco lá da minha, da minha zona 1, que é o ponto que a zona 1, tanto a direita como a esquerda, tem a mesma tonalidade. Então essa aqui é a minha zona 1. Então, achei o foco da minha zona 1, eu pego meu relógio comparador, se for um relógio digital, eu zero ele. Então, esse é o 0. Vem aqui no teste e escrevo 0. Ótimo. Agora, eu vou para a minha zona 2. Eu vou para a minha zona 2. E também acho foco. Podem olhar que aqui agora, olha para vocês verem, a tonalidade da zona 1 aqui está mais claro que aqui. Então eu estava na zona 1, cheguei um pouquinho para trás, achei o ponto que tanto a zona 2, a parte direita da zona 2 como a esquerda da zona 2 tinha a mesma tonalidade. E anoto o valor. Anota o valor. Vamos supor que aqui deu 0, eu cheguei a esse valor aqui da segunda zona, que está na mesma tonalidade, está acendendo, apagando, por igual. Você vê que realmente eu estou no foco dela, chegando o teste para trás. Né? E vamos supor aqui que eu medi aqui 0,40. 0,40. Aí eu fui para a zona 3. Zona 3, eu cheguei aqui, olha aqui, o foco da zona 3, pode olhar, a zona 1 está fora do foco, aqui está mais apagado do que aqui. Para mim sair daqui para cá, eu sempre estou chegando no meu teste para trás. Né? Pode olhar que a zona 2 também está fora do foco, né? que aqui também está mais aceso do que aqui, mas a zona 3 está exatamente com a mesma tonalidade. E se eu fechar a faquinha, você vai ver que isso aqui vai apagar junto e também acender junto. Ou seja, eu estou no foco da zona 3. Aí eu venho aqui e anoto. Vamos supor que deu aqui 1 milímetro, certinho, 1 milímetro. Agora eu vou para a zona 4. Né? Aí eu tive que chegar no teste um pouquinho mais para trás, achei o foco da zona 4. Olha para você ver. A zona 3 saiu do foco e a zona 4 que está no foco. Está também com a mesma tonalidade. A zona 5 também está fora do foco. Pode ver. Sempre eu estou chegando para trás. Por quê? Para sair de uma zona para outra. Como que eu sei que eu tenho que chegar para frente e para trás? Se o lado direito está, é o mesmo jeito do que quando eu estou para o espelho sério. Se o lado direito da máscara está mais escuro, eu tenho que chegar para trás. Se o lado esquerdo da máscara estiver mais escuro, eu tenho que chegar para frente. Direito da máscara, chego para trás. Esquerda da máscara escura, chego para frente. Então eu fui chegando para trás e para frente até descobrir a zona 4. Né? A zona 4, vamos supor que a zona 4 deu 1.4. 1.4. E tem agora a última, a zona 5. A zona 5 seria essa aqui. Pode olhar, todas as outras zonas são fora do foco. A única que está exatamente no ponto foco da zona aqui é a zona 5, que está com a mesma tonalidade. Eu vou aqui e anoto o valor que eu encontrei lá no meu relógio comparador na zona 5. Que no caso eu vou colocar aqui, nesse caso aqui, 2 milímetros. Então, agora em cima desses valores que eu coloquei, olha aqui,
Qual que seria o valor ideal da zona 1? 0, tá? 0. Qual que seria o valor ideal da zona 2? 0,55, achei 0,4. Qual que é o valor ideal da zona 3? 1,047, eu achei 1. Qual que é o valor ideal da zona 4? 1,54 milímetros. Eu encontrei lá 1,4. E qual que seria o valor ideal da zona 5? 2,052. Eu achei 2. Agora, quando eu clicar no F4, ele vai me falar como é que está o meu espelho de acordo com esses valores que eu coloquei aqui. Estaria um espelho maravilhoso. Se você encontrasse esse valor no seu espelho, estaria um espelho espetacular. Estaria pronto aqui para espelhar. Olha aqui, ele deu um espelho com a qualidade de 1/20-63 lambda. 1 lambda sobre 20,63. Isso aí, olha para vocês verem, o maior erro de superfície dele está aqui em torno do centro do espelho, que seria em torno de menos do que 15 nanômetros. Isso aqui seria um espelho espetacular, um espelho aí simplesmente espetacular. Com essas medidas aí. É lógico, eu coloquei valores próximos. Você provavelmente vai fazer sua parábola lá, de cara não vai dar certo. Você vai colocar um valor que não vai estar legal. Você vai ter que ir lá e continuar mexendo na parábola. Às vezes a zona 3 ficou muito fora, a zona e por aí afora. Então, não vai ser de cara desse jeito. Os valores que eu já coloquei os valores bem próximos do ideal. Então, realmente já ficou um espelho espetacular. Né? Então, aqui, se eu colocar aqui agora o gráfico, né? Olha que você vê que gráfico, que bacana o gráfico, ó. Olha, a zona 1, 2, 3, 4, 5, com um zigue-zaguezinho aqui. Mas pode olhar que todos eles estão caindo dentro do gráfico. Então, por isso que ficou ok. O transverso erro também. Aí tem esse monte, um zigue-zague, mas está tudo dentro do esperado. A difração também, olha como a onda da difração está bem próxima também do ideal. O término da estrela, olhem para vocês verem. Agora, como o término da estrela, tanto no intrafoco como no extrafoco, eles estão bem parecidos, né? Eles estão bem parecidos. São bem parecidos, ó. Tanto no intrafoco como no extrafoco, como o teste da estrela perfeito, que seria esse aqui, né? Então já aqui para me salvar, né? Para me fazer salvar a imagem, mas eu não vou salvar. Como eu falei, essa parte que normalmente o pessoal que constrói espelho para vender, eles gostam de mandar essa parte aqui pro comprador do espelho, né? Mostrando que o gráfico é todo dentro, mostrando quantos lambda que deu, 1/20, né? O erro, ou pode mandar esse aqui também junto, falando que a superfície, o maior erro da superfície aí é menor que 15 nanômetros, e ficar em espelho perfeito. É lógico. Muitas vezes você faz esse aqui, a parábola aí, muitas vezes para chegar para terminar. Aqui eu dei um exemplo que já deu tudo certo, mas poderia dar errado, você tem que continuar fazendo a parábola. Por exemplo, vamos colocar aqui, que aqui deu 0,4, mas aqui deu 0,6, né? Aqui 1,4 deu 1,2. O que daria esse espelho? Vamos ver se ainda daria para passar. Ó, pegou terrível o espelho, aí já não dá mais para poder. Aqui, ó, deu 1/3,72. 1 lambda sobre 3,72, né? É um terço de lambda, 1,072 de lambda. Então, aqui nós já temos erros aqui que estão chegando aí acima de 70 nanômetros. Né? Então, não cai um espelho de qualidade. Se você, na hora de fazer o seu teste lá, ficou dessa forma, você vai ter que continuar trabalhando a parábola até ficar dentro aí do esperado. Né? Um espelho com 1/10 de lambda, acima de 1/10 de lambda, gente, se você tiver conseguido fazer uma medida muito bem feita, já é um espelho muito bom. Por quê? A gente também tem que conseguir medir, né? Você realmente vê isso aqui está maravilhoso. Eu estou vendo uma imagem, né? Com
dá para ver aqui a zona apagando, acendendo, uma tonalidade, aqui é ótimo, mas coloca o olho lá no teste e vê isso, né? Consegue identificar. Então você tem que ter uma certa prática para poder realmente ter segurança nesses testes e pegar valores confiáveis. Que muitas vezes a gente que está querendo tanto que o espelho fica bom que começa a ver valor. Tem que dar 1.5, você coloca 1.5, está dando 1.5, né? Eu sou de Belo Horizonte, né, que a gente eu participo aqui do CEAMIG, a gente, num grupo nosso de ATM, muitas vezes já aconteceu o caso de estar 3 fazendo teste olhando Foucault. Um falando, olha, eu acho que está no foco, outro não, acho que não estou não. Aí um olha, outro olha, chega na conclusão que nesse ponto é o ideal. Porque isso depende muito da nossa visualização, né? Então, é complicado. A gente tem que ter experiência para chegar nesse ponto e, realmente, eu estou nesse ponto aqui e não tenho dúvida que é o foco. E com o tempo a gente vai ganhando experiência. Então, aqui, esse espelho está ruim. Né? É interessante, aqui, nós não vamos falar de técnica aqui de parabolização, mas, como eu já falei, o próprio gráfico aqui de erro fala para a gente, olha, o meio do centro, a região central do meu espelho está muito alta. Eu tenho que atacar essa região. A região dos 80%, de 80% também do espelho aí está muito alto, eu tenho que atacar essa região. Ele vai te dando algumas dicas aí do que tem que fazer, né? Então, aí nós vamos normalizar o nosso espelho aqui de novo, vamos melhorar ele um pouquinho, né? Vamos colocar aqui esse que deu 0.6, vamos colocar aqui vou conseguir melhorar lá, ele caiu para 0.8, né? Aqui o 1.2 está com 1.35, já deu uma melhorada, né? Então você vai mexendo no espelho, depois eu volto aqui nos fez erro, aí o espelho já deu um sétimo de lambda, né? É um espelho razoável, né? Não chegou a ser bom não, mas um espelho já mais razoável, deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, mas ainda não está dentro aí do padrão, então a gente tem que melhorar ele mais ainda, né? Então você vai lá, continua a parábola dele e vai dando a melhorada. Agora vamos colocar aqui que eu consegui melhorar aqui 0.9 aqui, esse aqui eu coloquei 0, consegui melhorar com 0.45. Vamos ver o que deu aqui com essa alteração que eu fui lá e mexi na parábola de novo. Agora, quase um décimo de lambda, né? Então, já está ali um espelho muito bom já, mas vamos melhorar para chegar num décimo, né? Pelo menos. Vamos lá, continuei fazendo o polimento. Aqui eu já consegui 0.45, 0.50, né? Aqui eu consegui aqui mudar para 1.4 lá. Agora vamos de novo. Ainda não deu um décimo ainda. Mexi muitas vezes a gente vai tentar mexer numa zona, atrapalha a outra. Isso na prática também, né? Na prática também. Aí você vai ter que ir trabalhando o seu espelho, né? Muitas vezes a gente quer atrapalhar, melhorar, atrapalha, né? Então vamos colocar aqui 1,45 na zona 4, né? Que o trabalho nela conseguiu melhorar essa zona aqui. Aí para mim já estaria um espelho bom lá. 1/11,55. Lambda sobre o 11,55. Então, isso aí a gente já estaria com o espelho bom, né? Abaixo, assim, com erro aí que seja aí menor que um décimo de lambda, né? Então esse espelho aqui seria bom. Então aí também, se você for lá no teste da estrela, você vai ver que não vai estar como, né, igual aquele primeiro, que um lambda sobre 20, né? Esse aqui já não vai estar. Se você pegar aqui e for perceber, vai ver algumas diferencinhas, né? Tá vendo?
ou no inter, no extrafoco, tá vendo que não está totalmente igual, né? Então, por causa daquilo, mas seria um espelho muito bom já, seria um bom espelho já. Então, esse programa ele é muito útil, como falei, é um dos mais usados aí no mundo, né? No mundo, pelos ATMs para fazer o espelho e você chegar, coloca esses dados e ele faz a redução dos dados e te dá como é que o seu espelho está. Né? O que eu utilizo mais realmente, esse de fração não mexo, nem olho, né? O que importa aqui para mim é o erro da superfície e o gráfico também, né? É o gráfico aqui. Agora que nós mexemos, ó, como é que estão as zonas, né? Essa aqui, a zona 3, quase saiu fora do gráfico, né? Se você conseguir melhorar um pouquinho a zona 3 aqui, ela aí, o espelho ainda fica melhor ainda, né? Então, à medida que você for fazendo, você vai alterando aqui, vai fazendo alteração. Na prática é difícil, você vai fazer um espelho, fazer a parábola e ele vai estar pronto. Você vai fazer inúmeras e inúmeras correções até chegar aí na qualidade que você quer do espelho, que você deseja, uma qualidade boa realmente, né? E aqui também, por último aí, né, o pessoal deve ter visto a figura aqui atrás, né? Então, aqui nós temos aqui o espelho parabólico aqui atrás, né? Que foi feita a parábola com a máscara, né? Aqui é o espelho sem a máscara. Essa figura aqui, ela é uma figura aí que o pessoal costuma utilizar muito para mostrar a suavidade do espelho, como está a suavidade do espelho, né? O espelho esférico, ele apaga total e acende total. O espelho parabólico não, ele fica dando esse jogo de sombras aqui, parecendo uma bacia, né? É um jogo de sombras. E esse aqui é o foco na zona 4, só que sem a máscara. Estou na zona 4, só que eu não estou usando a máscara. Aí fica o espelho dessa forma aqui também. O pessoal também costuma mandar essa imagem aí para o pessoal que está comprando o espelho, para ver a suavidade do espelho, né? Quão suave está o espelho. Tá? Então, gente, o vídeo ficou um pouco longo aí. Espero que vocês tenham gostado e esse tutorialzinho aí seja útil para vocês. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo.